Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Queria começar esse papo já falando, primeira coisa, de Champions League. Porque eu olho pra vocês, me remete muito ao futebol internacional. Não tem como, velho. Não tem como. E a gente tá diante de uma final aí que me surpreendeu. Eu imaginei que o PSG, que você tá com a camisa hoje, passaria. E foi dominado ali, controlado, eu diria, pelo Borussia Dortmund. E o Real Madrid, a gente já conhece, né? Tá sempre lá. O que vocês esperam? Vocês imaginavam essa final? E o que vocês têm de expectativa com relação a ela? Vai ser um jogo truncado por ser um jogo único como os tempos sempre tem sido? Ou vocês acham que a gente vai se divertir um pouco mais esse ano? A Madrid na final a gente sempre espera, né? Sempre. Tá bem, tá mal. Nos últimos anos tem sido uma máquina competitiva em Champions League. Mas eu acho tão legal que esteja o Dortmund, porque é tão diferente do Dortmund que foi ao Wembley em 13, que, assim, você falava, o trabalho do Klopp ali, o time, o elenco, pô, não era uma surpresa pro mundo, afinal, ter Bayern e Dortmund. Tudo bem que era uma época que todo mundo esperava, né, Rafa, que fosse Real Madrid e Barcelona, isso, né? Mas tudo bem, assim, pô, era o Dortmund do Lewandowski, sabe? Era Gundogan, tinha essa galera toda. O Götze de saída. Só que hoje não, né? O Dortmund é o 5º colocado da Bundesliga. O Dortmund é um time que é absolutamente irregular, é um time que na última temporada, de maneira incrível, perdeu o título na última rodada quando só dependia dele. E cai naquele grupo. Depois, nos sorteios, é sempre o time dado como menos cotado para passar, não contra o PSV, mas a partir daí, contra o Atlético de Madrid, que você fala, pô, é um time que compete e tal. Depois, contra o PSG, com o Mbappé e um bom trabalho, acho que do Luiz Henrique, não diminui o fato de ser um bom trabalho, não. E consegue ganhar ainda da maneira que ganhou. E é legal que chegue, porque, cara, a Champions League vai mudar agora, a gente vai ver como é que vai funcionar esse novo cenário, mas tudo se faz para que o futebol seja apenas desses poucos times aí mais ricos, mais poderosos. E se a gente perder a noção de que o futebol pode ter a surpresa, o que resta, né? Porque no campeonato de pontos corridos é muito difícil você ter. Embora você tenha tido aí a história do Leverkusen, você tenha o Girona que conseguiu liderar uma parte do campeonato espanhol, é muito mais difícil você ter a surpresa. O torneio eliminatório te permite isso, né? Se o Dortmund jogasse o mesmo campeonato que a maioria dos times que jogaram a Champions League, perderia. Talvez ele não ficasse nem perto dos 5, 6, 7 primeiros. Sim. Ele é o 5º na Bundesliga. Mas olha o que ele conseguiu fazer nessa Champions League. Entra como azarão na final, mas aí é o que o Hummels postou brincando no Twitter. Né? Ele falou, é legal que tanta gente queria nos enfrentar, que a gente chegou na final para dar chance de mais times nos enfrentarem, né? O Real Madrid é favorito, mas... Cara, o Dortmund já chegou até aí, um jogo só também. Espero que seja um grande jogo. Acho até que é o maior favoritismo em muito tempo numa final de Champions. Talvez desde 2012, quando o Bayern pegou o Chelsea e deu o Chelsea. Ano passado vocês não acharam que o City era tão favorito em cima da Inter? Eu tenho um respeito muito grande a essa Inter. E o jogo em si foi muito complicado também. Acho que essa Inter demorou a ter, em âmbito europeu, o sucesso no nível do futebol que ela já vinha mostrando. Porque a Inter, pra mim, desde o Conte, tá entre os melhores times da Europa. E com o Simone Inzaghi deu um passo adiante ainda. Só que na Europa não conseguia, né? Caía em fase de grupos, caía de forma precoce. Então, como hoje, infelizmente, porque eu acho que o campeonato italiano tá muito bom do ponto de vista tático, mas o campeonato perdeu total apelo, né? Assim, total. Ele não traz repercussão, né? Grande craque, né? As pessoas não dão tanta atenção ao campeonato, apesar de ter muita coisa interessante no campeonato. Então, eu acho que isso não tá dando à Inter a visibilidade que ela poderia. Então, no ano passado, eu não achava tão favorito. Era favorito. Assim como o Liverpool era favorito contra o Tottenham em 2019. Talvez tenha sido o último intruso, assim, numa final de Champions. Total. Mas o intruso da Premier League é um intruso que também tem grana, que também chega forte. Não que o Borussia Dortmund não tenha. Nesse mundo, não tem quem não tenha, né? Pra chegar tão longe. Mas eu acho que é legal pra competição. Porque se a gente for pensar nesses últimos tempos, até fiz esse exercício outro dia no YouTube, até, no meu canal lá. Qual foi o último finalista, assim, tão surpreendente? Aí todo mundo naturalmente vai lembrar do Tottenham, mas e antes disso? Então a gente vai falar, o Chelsea em 2012. Ok. Talvez o último campeão nesse nível de surpresa que seria o Borussia Dortmund agora, eu acho que por não estar na elite de jogo, talvez tenha sido o Liverpool de 2005, para não citar 2004, que foi lá a final aleatória Porto e Mônaco. Então assim, eu acho que é muito surpreendente. Essa final foi realmente a mais que eu já vi. Foi mais aleatório. Foi um ano muito aleatório, né? Com várias coisas malucas acontecendo no processo. E você citou aquelas oportunidades em que Real Madrid e Barcelona estavam em evidência e batiam na trave.
Esse ano dá pra pensar que poderia ter sido, né? Poderia ter Porque sido. ninguém dava o Barcelona como um favorito a chegar na final, mas aí o Barcelona cai pro PSG num confronto que dava pra ter passado. Dava. E pelo encaminhamento, poderia tranquilamente ser o finalista contra o Real Madrid. Sim. Afinal, que nunca aconteceu, que todo mundo sempre espera que aconteça. E assim como você falou agora do patamar da Inter, a Inter podia ter vencido nos pênaltis o Atlético de Madrid e poderia ser, e seria, acho que por bola jogada, a favorita era a chave. Também acho. Né? Que é. Então você vê que as margens são muito pequenas nessas horas. E que bom que sejam, né? Acho que foi legal o Rafa lembrar o Chelsea de 2012, porque o Chelsea tinha todos aqueles jogadores, mas era um time todo bagunçado, cara, que mudou de A técnico. temporada era muito conturbada. Pô, e o que virou o Di Matteo depois daquilo, né? Absolutamente desapareceu. Por isso que Nada. volta e meia eu penso, cara, assim, pois fulano ganhou Champions e fulano não tem Champions. Pô, legal, o Di Matteo tem Champions. O Avram Grant quase teve uma também, se não é o Terry escorregar, ele podia ter. O Chelsea gosta de contextos especiais para chegar longe em Champions, né? Porque Avram Grant, Di Matteo, o próprio Tuchel assumiu no meio da temporada, na temporada em que chegou ao título. Essa foi uma temporada que, assim, o Chelsea tinha acabado de sair da era Abramovich, não, da era Ancelotti. Sim. Aí o André Villas-Boas chega badalado, o início é bom, ele despenca, é mandado embora, o Di Matteo assume, tava naquele confronto contra o Napoli, que tava Sim, praticamente virou na perdido. prorrogação. Aí o Chelsea passa e vira finalista. E aquele ano foi um ano que as semifinais tinham o Chelsea eliminando o Barcelona, do Guardiola, e o Real Madrid, que poderia ser Real Madrid e Barcelona, né? O Real Madrid caindo pro Bayern. Assim como em 2013, né? O Real pro Borussia Dortmund, o Barcelona pro Bayern, na final alemã. Então, assim, Real e Barça sempre bateram na trave, essa final nunca aconteceu. Eu acho que nos últimos anos estava se desenhando algo parecido com Liverpool e City. Que assim, Klopp contra Guardiola, era o momento dessa final e tudo. Acabou que não deu. E assim, foi uma época de Champions League muito, muito legal. Primeiro que a gente transmitia, né? E isso era bacana. E segundo porque naquela época a gente viajava muito pra Copa do Brasil também. Então, às vezes, o voo era na terça-feira, 4 da tarde, falei, putz, e eu lembro que esse Barcelona e Chelsea foi exatamente isso. O jogo do gol de cavadinha do Ramires e tal. E aí você começando a acompanhar. É especial, você acompanhando no celular, né? Na época a rádio Estadão e ESPN também fazia, né? E eu ouvindo aqui e tal, e a aeromoça passando assim, não precisa, senhor, desligar o celular e tal. Eu falei, pera só um pouquinho e tal. Aí na hora que saiu o gol, eu gritei gol, todo mundo gol de quem e tal. Você vai ter uma loucura, cara. Chelsea. Do Chelsea. Eu comentei esse jogo no Esporte Interativo na época, a gente gravava na hora pra passar em VT depois que o Esporte Interativo tinha. Aí eu lembro de comentar esse Chelsea Barcelona.